seu direito. Hoje é véspera de Natal, mas assim como nós estamos trabalhando aqui na CBN, Vinícius Cascone, advogado trabalhista, também está nos atendendo aqui para falar dos direitos neste fim de ano. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos da CBN Campinas. É sempre um prazer estar com vocês aqui, ainda mais nessa véspera de Natal. Bom, hoje, dia 24, via de regra, todo trabalhador CLT já recebeu o 13º, né? Tinha um prazo para isso, né? Sim, Marco. Na verdade, o 13º ele podia se dividir em duas parcelas ou ser pago através de parcela única, né? Então, como é que funciona o 13º salário? Até para as pessoas entenderem. Na verdade, as pessoas que trabalharam no ano de 2025, nem que tenha sido pelo menos um mês, vai receber pelo menos o proporcional do 13º salário. Então, o 13º é uma fração, né, dividido mês a mês, né, durante o ano inteiro. Então, se o trabalhador atuou durante 2 meses, por exemplo, ele vai receber 2/12 desse 13º. E aí, as datas de pagamento, né, se você pagar através de uma parcela única, os trabalhadores devem ter recebido até o dia 30 de novembro. E no caso de duas parcelas, a primeira parcela até 30 de novembro e a segunda parcela até dia 20 de dezembro, que foi agora aqui no final de semana. Mesmo no fim de semana tem que ser pago? Sábado é dia útil, Marco. Eu sempre falo isso, as pessoas às vezes, né, não sabem, mas para empregados que trabalham em regime CLT, sábado é considerado dia útil. Então, como o dia 20 caiu no sábado, então evidentemente que os trabalhadores deveriam ter recebido até o sábado. Se sobrepõe, então, por exemplo, ao expediente bancário, que é de segunda a sexta. Tem uma diferença, realmente. No caso inclusive, as pessoas confundem muito também quando a gente fala, tem que receber até o 5º dia útil salário. O 5º dia útil, se cair no sábado, é contado como dia. Vinícius, e por acaso, se um trabalhador não recebeu o 13º salário, o que ele pode fazer agora, nesse fim de ano, depois do prazo? O que acontece, né? O 13º salário é como se fosse uma parcela salarial, como o salário do mês. Então, toda vez que você tem um descumprimento de um atraso de salário, o trabalhador pode, primeiro, reivindicar junto à empresa diretamente esse pagamento. Também pode procurar o seu sindicato da categoria para fazer uma denúncia, ela pode ser anônima também, e também pode procurar o Ministério Público do Trabalho para fazer essa denúncia. É claro que, infelizmente, a multa pelo atraso é bastante pequena, a não ser em categorias que tenham convenções coletivas que estabelecem multas por atraso de salário. Então, algumas categorias prevêem nessa convenção, porque é uma norma firmada entre sindicatos e de empregados e sindicatos de empresas, ou em acordos coletivos, que, como você já disse, é uma norma firmada entre um sindicato e uma empresa, estabelecem uma multa considerável, algumas vezes, pelo atraso do pagamento de salários. Como o 13º salário, ele também é salário, considerado como salário, tem natureza salarial, também se aplica a multa prevista na convenção coletiva. E se houver um acordo entre os trabalhadores? Chega o patrão aí, uma empresa pequena, olha, a gente está sem condições de pagar o 13º agora. Isso pode ser feito diretamente com os trabalhadores ou ele é fora da lei? Na verdade, você não pode firmar um acordo individual para resolver como é que vai pagar um salário que está atrasado. Então, o sindicato ele pode pleitear, inclusive, a aplicação, se tem uma previsão na convenção coletiva, por exemplo, como eu disse, pode aplicar aí a multa, independentemente desse acordo verbal que as empresas podem fazer com os trabalhadores. O prazo de pagamento de salário é uma garantia do trabalhador, o trabalhador tem que cumprir suas obrigações junto à empresa, cumprindo o seu horário, sendo diligente, fazendo o seu trabalho, e a empresa tem que fazer a contraprestação, que é pagar os salários e as demais remunerações até as datas estabelecidas. Se uma empresa, de forma reiterada, não paga salário ou atrasa por um dia de salário, atrasa o 13º, esse trabalhador pode ir até a Justiça do Trabalho pedir uma ação que chama ação de rescisão indireta do contrato de trabalho. Isso pode motivar o rompimento do contrato por justa causa da empresa. Então, a empresa é obrigada a pagar todas as verbas do empregado, caso o juiz dê essa rescisão indireta, como se fosse uma dispensa sem justa causa. Então, o empregado tem esse direito. Se tem um atraso reiterado de remunerações,
seja de salário, 13º e outras verbas, o trabalhador pode entrar com essa ação. Vinícius, e a gente tem que lembrar também que o 13º ele não é um brinde, né? Porque se a gente fizer as contas, 12 meses, 4 semanas por ano, dá 48 semanas, mas o ano tem 52. Então ele é uma compensação dessas 4 semanas que não foram pagas, né? Sim, isso é muito importante que você colocou, Marco, porque as pessoas às vezes têm uma ilusão de que estão concedendo um benefício a mais. Não é isso. Na verdade, tem todo esse histórico das semanas, né, que é importante que essas semanas não são computadas ainda, porque a gente divide os salários por mês, né, então a maioria dos trabalhadores no Brasil, se são mensalistas, né, recebem por mês trabalhado, então isso acaba impactando no recebimento dessas semanas. E aí, evidentemente, também quando se decidiu pela criação do 13º da edição de uma lei, isso foi de grande interesse do comércio em geral, porque o 13º, historicamente, aquece a economia, né? Nós estamos aí, acho que mais de 300 bilhões de reais foram injetados agora na segunda parcela na economia, e isso, evidentemente, movimenta todo o setor do comércio. Bom, e se a gente parar para pensar, nem todo mundo recebe a primeira parcela em novembro, a segunda em dezembro, né? Existem aí dispositivos na lei que permitem que a pessoa receba o 13º em outra oportunidade? Sim, Marco. Em algumas situações excepcionais, você tem, inclusive, quando a pessoa vai sair de férias, às vezes ela recebe o 13º, tem alguma previsão em convenção coletiva de trabalho, inclusive, ou quando a pessoa retorna das férias também, porque é um momento que ela já está mais fragilizada financeiramente, porque ela recebeu antecipação do salário, ou ainda na data do seu aniversário. Então, em algumas situações, acontece, né, de realmente o trabalhador receber, inclusive, na data de aniversário. E precisa de convenção coletiva para isso? Não, na verdade a lei determina que a primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro. Então, ou seja, se a empresa quiser antecipar o pagamento, ele pode fazer, não há problema algum. Agora, para o ouvinte que tem uma dúvida, né? Por que a primeira parcela do 13º vem um valor muito maior do que a segunda? Na verdade, porque os encargos, como o 13º tem natureza salarial, existem encargos, então tem desconto de INSS, né, que a gente chama o desconto previdenciário, e às vezes imposto de renda, né, pode acontecer agora com essa questão do valor de R$ 5.000 de isenção de imposto de renda, isso vai diminuir muito para os trabalhadores esse desconto, né, para a grande massa CLT, mas o fato é que na segunda parcela são descontados encargos, seja recolhimento previdenciário ou eventualmente o imposto de renda. Vou aproveitar que você citou esse assunto para quem está esperando aí, né, ou recebe no início do mês ou no 5º dia útil, o desconto ele não vem ainda nesse pagamento de janeiro porque ele é relativo a dezembro, né? O desconto começa em fevereiro, né? Isso mesmo, na verdade o imposto, né, as pessoas vão receber até o 5º dia útil do mês de janeiro, estão recebendo o salário do mês de dezembro de 2025, por mais que o dinheiro caia no ano de 2026, o trabalhador sempre trabalha primeiro e recebe depois, então não vai ter esse impacto ainda da isenção do IR. Não adianta calcular que agora já vai ter uns reais a mais aí, que não é bem assim, é bom a gente deixar isso muito claro para o nosso ouvinte. Agora eu vou passar para um segundo tema que tem a ver tudo com o Natal também. Muitas empresas dão alguns brindes, né? Presente para as crianças, um alimento, uma cesta básica, uma cesta de Natal com itens natalinos, mas existe obrigatoriedade de se presentear os funcionários, Vinícius? Não, Marco, essa é uma mera liberalidade do empregador, né? O empregado não tem direito a receber um presente ou um brinde, não há previsão na lei. Agora, algumas convenções coletivas de trabalho estabelecem, por exemplo, o recebimento de uma cesta básica adicional, ou uma cesta de Natal, ou um vale natalino. Então, acontece em algumas categorias e tem previsões nas convenções coletivas que garantem um benefício adicional, um brinde adicional. Nesse caso, realmente, aí a empresa daquela categoria é obrigada a fazer o pagamento.
Semana que vem a gente vai falar sobre abono de faltas e de horas não trabalhadas, mas a gente vai continuar ainda falando dessa questão dos brindes, né? E, por exemplo, como você já explicou aqui que 13º não é brinde, geralmente o PJ, a pessoa jurídica, mesmo trabalhando as 52 semanas do ano, ela não tem o 13º, né? Acaba entrando na justiça contra a empresa depois pelo vínculo empregatício, mas via de regra não tem esse direito. Na verdade, as pessoas estão confundindo muito, né, com a mudança no pós-reforma trabalhista, achando que você pode pejotizar simplesmente um contrato que vai acabar o vínculo empregatício da pessoa. Não é assim que acontece. Se a pessoa tem alguns elementos, que a gente já discutiu aqui, inclusive, que ela tem a subordinação, que ela recebe ordens, que ela tem uma remuneração fixa, que ela tem ali uma situação onde tem que cumprir horário, né? Então, esses elementos todos aí levam à cancelação do vínculo empregatício. Então, se a pessoa tiver um contrato PJ e ela acaba cumprindo essas regrinhas, o que pode acabar acontecendo dessa pessoa depois ir na Justiça do Trabalho e garantir o registro na sua carteira, e a empresa vai ser obrigada a pagar todas as demais verbas aí trabalhistas, 13º, férias, fundo de garantia e, eventualmente, as verbas decisórias no caso de demissão. Mas se não entrar na Justiça, não tem nada disso garantido. Não, ela vai ter que provar, né, essa relação de subordinação que existe, principalmente, para justificar e garantir esse vínculo. Para a gente encerrar, quem está trabalhando no comércio, por exemplo, está ouvindo a gente agora, né? E hoje, dia 24 de dezembro, é um dia útil. Dia útil normal. Então, quem está trabalhando no dia 24 de dezembro não é feriado. O feriado é só no dia 25 de dezembro. Então, para quem tem aí sua jornada regular, tem que cumpri-la no dia 24. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, participando aqui do quadro Seu Direito nessa véspera de Natal. Muito obrigado pela participação, Vinícius. Feliz Natal para você, para a família, para todo mundo aí, seus colaboradores. Grande abraço. Eu que agradeço, Marco. Feliz Natal a todos os ouvintes, a toda a equipe da CBN. E vamos para mais um próximo programa na semana que vem. Estúdio CBN.